meus irmãos, nessa tarde maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, vamos falar sobre a escola bíblica também. E nesse dia eu quero falar com vocês, nós estamos estudando a revista, né, Palavra e Vida, e ela está falando sobre verdade inegociável. E a lição de número 3 hoje, ela fala sobre Deus, existência ou imaginação. O que você acha? Deus existe mesmo ou só imaginação humana? Ok? É o texto que nós vamos ler. Eu gostaria que você pudesse pegar sua Bíblia, botar sua Bíblia aí do lado. Vamos abrindo, vamos falando sobre os versículos, os capítulos que aqui vão ser falados, os livros também que vão ser mencionados, né? E eu já convido você que abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ok? E depois você também vai estar abrindo em Romanos, né? Carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 1, do versículo 19 a 20. Vamos orar para nós começarmos a escola bíblica? Deus, obrigado por esse momento, por esse sábado abençoado, em nome de Jesus Cristo. Queremos aqui, Senhor Deus, pedir ao Espírito Santo de Deus que entre com providência na nossa mente, nosso coração, abrindo o nosso intelecto, nossos ouvidos para entender a Tua palavra. Assim agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, existência ou imaginação, o que você acha? E nós precisamos, você que está aí junto com a sua família, senta aí com o pessoal, abre a Bíblia, vai discutindo, vai anotando qualquer coisa, vocês possam passar um zap para mim, para que a gente possa estar aí tirando as dúvidas dos irmãos. E existência, eu quero falar para os irmãos, existência, nós vimos aqui, o dicionário diz assim, estado de quem ou de que subsiste, sobrevive o fato de viver ou está vivo, vírgula, a vida. Imaginação. Imaginação é a faculdade que possui o espírito de representar, né, a imagem. Então nós vimos que imaginação são coisas que nós imaginamos e muitas das vezes não existe. Eu imagino fazer isso, eu imagino fazer aquilo e às vezes não acontece. E o texto aqui está falando sobre a existência de Deus. Deus existe para você, irmãos, ou não? Porque muitos irmãos, até no dia de hoje, têm essa dificuldade, têm essa dúvida ainda no coração se Deus existe ou não. E o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Moisés ali, né, escreve esse Pentateuco, esses 5 livros, e nesse livro ele diz assim, ó, no capítulo 6, versículo 4, na minha Bíblia aqui está falando assim, o fim da lei e é a obediência. Aí diz assim, ó, o versículo 4, ouve Israel, o Senhor, vírgula, nosso Deus é o único Senhor. Então diz que não existe outro. E não é imaginação, é existência, é Moisés falando. Ok? E nós vimos que Moisés foi um homem que teve face a face com Deus, ele teve esse privilégio, né? E hoje nós sentimos Jesus Cristo pela fé que nós temos, que eu já falei com vocês sobre fé. E é a fé que nos move a acreditar que Deus existe. E nós também temos aqui Paulo falando na carta de Romanos, eu falei no Antigo Testamento, agora eu vou lá no Novo Testamento. Romanos, a carta que Paulo escreve a Romanos, capítulo 1, 19 ao 20, diz assim, ó, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Amém? Que foram criadas. E diz mais aqui atrás, tais homens são, por isso, indesculpável. Se você não acredita em Deus, é uma coisa indesculpável, é uma coisa que eu quero falar para você que você está errado.
Ah, mas pastor, mas o senhor prova? Provo para você. Você conhece seu pai e sua mãe, né? Sabe que você veio, né, do seu pai e da sua mãe. Sua mãe, né, coabitou com a sua mãe, com o seu pai coabitou com a sua mãe, e assim nasceu você. Aí, os pais dos seus pais, que são os seus avós, eles existiram também, ok? E assim os bisavós, os tataravós, aí você vai botando cada um desse daí que foi seu avô, seu bisavô, tataravô, arcavô, é tanto avô que só Jesus na causa. Então nós vimos que esses homens existiram. E aí nós chegamos até os tempos primórdios, até lá atrás, daqui 2000 anos. Então existimos, irmãos. E eu quero falar para você, a Bíblia me confirma tudo que Deus fala da Bíblia, Ele me confirma, Ele me prova, tudo. Você já viu que a Bíblia é o único livro que você lê ele o resto da sua vida, desde que você conhece a Bíblia, desde que você começa a manusear a Bíblia, você sabe que esse livro, ele é um livro de regra, prática e a fé para mim, que é um manual que conserta a minha vida. Esse manual, eu leio ele todo dia. Se Deus me desse um capítulo só para ler todo dia ele falaria comigo diferente. Mas eu quero falar que Deus existe para você. E eu quero aqui contar para você uma parábola, né? Que diz assim: um homem foi ao barbeiro para cortar o seu cabelo. E o cabelo, como sempre fazia, toda vez aquele homem, quando tinha necessidade de cortar o cabelo, ele ia naquele barbeiro. E eles conversavam sobre vários assuntos e começaram a falar sobre Deus. Aí o barbeiro, num certo momento, disse: eu não acredito que Deus exista. Como você fala, eu não acredito. Você só precisa, aí ele fala assim, você só precisa sair à rua para ver o que Deus não existe. Se Deus existisse, você acha que existiria tantas pessoas doentes, tantas pessoas abandonadas, crianças abandonadas, dor, sofrimento? E aí o barbeiro falou para ele: eu não acredito que Deus possa permitir todas essas coisas, então eu não acredito em Deus. E o cliente, né, sentado ali, pensando, mas ele não quis entrar em rota de colisão, aí ele ficou quieto. E o barbeiro acabou de cortar o seu cabelo, ele levantou da cadeira, apagou o seu corte de cabelo. Quando ele saiu, né, nesse momento que ele sai na porta, ele vê um homem sentado na rua, com barba, cabelo longo, barbudo, cabelão. E parecia que esse homem já fazia muito tempo que não cortava o cabelo e nem fazia barba. Estava bem sujo, mas bem sujo mesmo. Todo arrepiado, todo sujo. Então o cliente voltou para a barbearia e disse: ei, barbeiro, você sabia de uma coisa? Barbeiro não existe. Aí o barbeiro falou assim: como assim? Como não existe? Eu sou um. Aí o homem falou para ele assim, o cliente, né? Não, eles não existem. Pois se existisse, não haveria pessoas cabeludas e barbudas como aquele homem que está ali. Aí o homem falou assim: mas barbeiros existem. O que acontece, o barbeiro falando para o cliente, barbeiro existe, o que acontece é que as pessoas não me procuraram. E isso é uma opção delas, respondeu o barbeiro para o cliente. E o cliente aproveitou pela sua sabedoria e falou assim: e é justamente isso, Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram, pois é uma opção dela. Então você procurar Deus é uma opção sua, irmãos. Acreditar em Deus é uma opção sua. Saber que Deus existe é uma opção sua. Então você precisa mudar. Muitas das coisas você quer botar a culpa em tantas coisas,
mas você mesmo não quer acreditar que Deus existe, que você precisa mudar em vários aspectos, em várias coisas. E nessa lição eu quero falar no primeiro tópico sobre as evidências reflexivas e razoáveis sobre a existência de Deus. O salmista 19, no versículo 1, diz isso. Irmãos, não existe na vida pergunta mais intrigante e profunda do que esta: Deus existe? E é real ou imaginação? Ele é real ou imaginação? Como seria? Né? Quem é Deus? A Bíblia também não tem o propósito de provar a existência de Deus. Se alguém pudesse, presta bem atenção nisso, irmãos. A Bíblia também não tem o propósito de provar a existência de Deus. Se alguém pudesse provar cientificamente a existência de Deus, ele deixaria de ser Deus. Esse é o ponto-chave do que eu quero falar para você nessa tarde. Mas esta é a pergunta que acompanha a humanidade. Esta foi uma indagação nos primórdios da existência humana. Jó dizia: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição de Todo-Poderoso? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 11, versículo 7, que você vai ver. Anota. Aí pega a caneta e vai anotando para você ver depois. Encontramos na Bíblia pessoas buscando se relacionar com Deus e nunca buscando prova da sua existência. A Bíblia, irmãos, nos ensina sobre a existência de Deus e temos evidência na constatação feita pelo homem. Evidências da criação que os teólogos chamam de evidências cosmológicas. Também consideramos o que chamamos de lei da causa e efeito. Nós, o mundo, a criação, somos feito, razão porque defendemos a existência de uma causa não causada, no caso Deus. Existe, irmãos, a evidência teológica. Ou seja, existe uma finalidade nesse mundo criado. Também consideramos e admitimos a realidade de que existe um propósito, uma finalidade no universo que aponta para o Criador. E essas evidências principais são as que Paulo tem dito. Né? Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, que nós lemos lá no início, né? Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Amém? E o salmista no Salmo 19:1 diz assim, abre aí também, Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Viu? E no segundo tópico eu quero falar com vocês as personalidades e as qualidades de Deus. O salmista, o Salmo 139, Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 15, Deus é uma pessoa e não uma imaginação, irmãos. Preste bem atenção, Deus é uma pessoa e não uma imaginação. Na Bíblia, base de nossa fé, vamos encontrar Deus se apresentando como pessoa, quando se apresenta de maneira que o entendamos e sua revelação a nós, em linguagem fácil, com as mãos, fala, coração e braço. Não é para termos um entendimento humano dele, mas sim para que entendamos que ele é uma pessoa e não uma força, uma energia ou algo similar. Tem gente que Deus fala assim, é uma energia, é uma força. Não, irmãos, Deus é uma pessoa. Tem sentimento, chora. Deus é uma pessoa. Por isso que ele nos ama, ele tem sentimento. As qualidades de Deus, irmãos, tanto morais como naturais, são reconhecidas em seu relacionamento com a criação. Chamamos de atributos, qualidades atribuídas a Deus,
mas as suas qualidades presentes em sua natureza e caráter. Deus é infinito, enquanto eu e você somos finitos, temos início, meio e fim. Deus não. E Deus não teve princípio nem fim, e não está sujeito às limitações do tempo e do espaço. Antes, olha o que o Salmo 90 fala, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista, no Salmo 90, versículo 2, fala sobre isso. Deus é único. Quando ele fala em Deuteronômio 6,4, quando nós lemos aqui, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós vimos, meu irmão, quando pensamos na onipotência de Deus, precisamos entender pelo menos duas coisas. Primeira, ele age de acordo com a sua natureza. Seu poder não contraria a sua natureza, nunca. E nada é impossível para Deus, mas ele não contraria a sua natureza. A outra coisa é o controle que Deus tem, o controle que Deus tem, com poder e sabedoria sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 17, versículo 1, parte B, diz assim, eu sou todo poderoso. Ele afirma que ele é poderoso. Me mostra outra coisa que é poderosa aí. Não é. Se é poderoso, os Estados Unidos é um país poderoso, que nada, irmãos. Olha aí o que Deus fez aí com essa pandemia aí, ó, o que está acontecendo aí, ó. Deus permitindo isso tudo aí, ó. Quando Deus fala assim, ó, chega, chega. Agora eles vão fazer, eles vão ficar para lá e para cá, e diz que é uma potência. O único poderoso é Jesus Cristo, o único poderoso é Deus, o único poderoso é o Espírito Santo de Deus, que são três pessoas em um só. E nós vimos, irmãos, nesse espaço, Deus é onipresente. Nenhum espaço pode limitá-lo. Nenhum. Não tem espaço para limitar Deus. Quando o salmista, no Salmo 139, versículo 7, fala assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se lembra quando Jonas tentou fugir para tanto lado, pensando que Deus não sabia para onde ele iria? Deus conhece todas as coisas, irmãos. Não existe nada que não esteja sob o conhecimento de Deus, sob o controle de Deus. Nada. Ele não precisa pesquisar e nem conhecer gradualmente algo. Seu conhecimento é perfeito. O Salmo 139, do versículo 1 até o 4, diz assim, Senhor, tu me sonda e me conhece, ó Senhor, tu conhece, tudo tu conhece. Deus é santo, absoluta pureza moral, porque eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou santo. Levítico também, capítulo 11, versículo 44. E terceiro, eu quero falar com vocês, irmãos, a maneira de Deus existir e se manifestar. Deus é uno e ao mesmo tempo triuno. É claro que podemos ter uma compreensão sobre a maneira de Deus existir e sua manifestação, mas vai além de nossa compreensão plena. É querer entrar no segredo da divindade. Mas a Bíblia traz para nós a compreensão devida para reconhecermos e aceitarmos a realidade da maneira de Deus existir. Temos um só Deus que existe em si mesmo, de forma tríplice, e se manifesta da forma trina em três pessoas distintas, inseparáveis e harmônicas. Não são três deuses não, irmãos. Não confunda, não são três deuses. É uma pessoa trino. E nós vimos, irmãos, jamais podemos confundir com o politeísmo. É um só Deus que existe e se manifesta em três. É único. É um só Deus que existe e se manifesta em três. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Olha só, a pessoa. Ele não fala as pessoas, ele fala a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É a trindade de personalidade e não de três deuses. Temos o Pai que é Deus,
E Romanos 1, 7, Paulo fala assim: graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Um filho também é Deus, mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Também sobre o Espírito Santo é dito como referência de que ele é Deus no episódio de Ananias mentindo para os apóstolos. Vejam, para que mentiste ao Espírito Santo? E retivesse parte do preço da sua herdade? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Irmãos, alguns textos indicam essa realidade da Trindade na grande comissão, batizando em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Na bênção apostólica, quando termina o culto, como é falado a bênção apostólica? Como é dado a bênção apostólica? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e a igreja toda reunida diga amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. No batismo de Jesus, nós vimos aqui, irmãos, presta bem atenção, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, 16, 17, versículo 16, 17, que diz assim: e sendo Jesus batizado, viu o Espírito de Deus descendo com uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado em que eu me comprazo. Olha que interessante, lindo, né, irmãos? E no ensino de Jesus, em João capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo de Deus. E para pensar e agir, para nós terminarmos: Deus existe, não é imaginação. A Bíblia Sagrada apresenta Deus como seus atos poderosos. Experimentamos à luz dos ensinos da palavra, a verdade, a realidade de Deus. Tirar Deus da nossa vida é o mesmo que tirar o ar que respiramos, irmãos. É o mesmo que tirar o sangue das veias, das artérias, morremos. Tirar Deus da nossa vida é tirar a própria vida. A vida só tem sentido porque Deus é. Portanto, crer na existência de Deus e na possibilidade de se relacionar com Ele é uma verdade que não pode ser negociada. E eu quero falar para você, que você que tem essas dúvidas de quem é Deus, o porquê de Deus, quero falar para você, irmãos. Sinta Deus como eu sinto, como minha família sente. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Se eu existo, seus pais existiram, seus avós, seus bisavós, tataravós, vai ver na sua árvore genealógica até quando chegou a mim, como já atingiu já meus filhos, meus netos. Mas veja, Deus existe. O salmista no Salmo 24 diz assim: toda a terra, toda a plenitude, tudo que nela há, pertence a Deus. Eu e você pertencemos a Deus. E quando eu falo desse salmo, eu lembro que quando nós morremos, se não botarem roupa na gente, como que? Se não carregarem a gente para o buraco, como que vai? E a riqueza que nós botamos no banco, dentro de casa, não leva. Não leva. Ainda vai aparecer um ainda para levar ainda. Aparecer um bonitão ainda, né? Ainda vai dormir na sua cama, vai comer da sua comida, andar no seu carro. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. Você não tem nada. Eu e você somos gerentes, eu e você somos mordomos de Deus. Aproveitamos o que Deus nos dá nesse tempo. E por isso temos que dar glórias a Deus. E por isso que eu quero te falar. Jesus existe. Deus existe, o Espírito Santo existe. Se você tem dúvida, não duvide mais. Se você quer conhecer Ele, entre em contato conosco para que nós possamos estar falando com você. Curta, meus irmãos, curta essa página, que é a PIB de Minduri. Vá lá no YouTube, curta essa página. Qualquer coisa vocês entrem em contato conosco. Meu telefone é 35 999 555 173. Teremos o prazer de atendê-lo, de poder estar auxiliando os irmãos. E eu quero orar com você para nós podermos encerrar.
Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por essa escola bíblica. Não nos deixe faltar nada, meu Pai, nas nossas vidas. Queremos assim agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, amanhã nós temos a ceia do Senhor e terça-feira nós estaremos também com uma escola bíblica, ok? Então nós vamos ter a escola bíblica no sábado e terça-feira também nós estaremos também enviando os irmãos uma lição da escola bíblica que vai falar sobre universo. 2 pontos. Criação ou evolução? Anote aí. Leia Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 15, e Hebreus capítulo 11, do 1 ao 3. Fique com Deus e Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus Cristo.